Capítulo 36. Sou a Elizabeth. A escuridão rodeava-nos impenetrável. Fazia um frio cortante e percebi-me de que já não estava habituada ao clima agreste do Utah. Não sabia onde tínhamos parado, mas ouvia o zumbido da estrada nacional à minha esquerda. O parque de estacionamento estava salpicado de luzes amarelas de segurança e não havia mais ninguém por perto. Mal conseguia distinguir o contorno das montanhas a leste, sombras escuras contra o céu estrelado, os cumes cobertos de neve a brilhar na noite. Pareceu-me reconhecer os picos tão característicos de Mount Timpanogos, o que nos situaria algures a sul de Provos, mas não tinha certeza. Ao olhar em redor, senti uma vaga de alegria. Estávamos no início de março. Tinha estado longe quase 6 meses. Sentia-me muito feliz por estar perto de casa. Também Mitchell olhava em redor, os olhos a saltitar de um lado para o outro. Parecia muito nervoso. Era a primeira vez que eu estava no Utah sem a túnica e o véu. E aquilo era bem fundo em território inimigo, no coração do estado. Olhou para minha ridícula peruca, para os óculos tortos, para as roupas que não me serviam, e abanou a cabeça. Terei cometido um erro ao fazer isto? Parecia dizer a expressão de incerteza do seu rosto. Apontou para um parque no outro lado da estrada. Pareceu-me ver uma tabuleta que dizia Camelot, mas estava demasiado escuro para poder ter a certeza. Mitchell começou a correr naquela direção, cada vez mais depressa. Está assustado, compreendi, enquanto eu e Barzi corríamos atrás dele. Atravessamos a estrada e passamos o portão. À medida que nos aproximávamos, consegui ler algumas das tabuletas. Passamos pela távola redonda do Rei Arthur e seguimos até o fundo do parque. Escolhemos uma área de erva junto a um rio que corria mansamente e montamos a nossa pequena tenda. Senti um arrepio de frio e soube que a minha única manta não ia bastar para me manter aquecida. Antes de adormecermos, Mitchell violou-me, como sempre fazia. Seria a última vez. Mitchell acordou cedo. A manhã estava cinzenta e fria, a erva coberta de geada. Via o meu bafo no interior da tenda e as paredes escorriam a água condensada da nossa respiração. Doía-me o corpo por causa do frio e por estar entalada dentro da pequena tenda com 2 adultos que preferiam amontoar-se em cima de mim a dar-me um pouco de espaço. Saímos da tenda antes que o dia acabasse de nascer, com Mitchell a acicatar-nos. Queria sair do parque antes que alguém se percebesse de que tínhamos lá passado a noite. Desmontei a tenda o mais depressa que fui capaz, mas tinha os dedos gelados e era difícil fazê-los mexerem-se. Depois de termos guardado as nossas coisas, saímos do parque. Caminhamos uma curta distância pela rua que lhe passava em frente, até chegarmos a uma loja de conveniência onde havia um McDonald's. Comida! Estava tão cheia de fome. Entramos e fizemos os nossos pedidos. A funcionária do caixa explicou, num murmúrio indistinto, que tinha dificuldade em falar porque arrancara os dentes do siso no dia anterior. Mitchell teimava em fazer-lhe perguntas, e era obviamente doloroso para ela responder, de modo que ficou contente quando nos entregou a comida e se viu livre de nós.
Fomos para um compartimento e devoramos o pequeno almoço em silêncio. Mal acabamos, Mitchell empurrou-nos para fora do restaurante. De pé, no passeio em frente à loja, olhou ao redor. Ainda era cedo e não havia muitos carros, mas viu um rapaz que estava a abastecer e dirigiu-se-lhe para perguntar se podia dar-nos boleia. O jovem olhou para nós, desconfiado. Eu sabia que parecíamos um bando de sujos vagabundos, mas ele hesitou apenas um instante antes de dizer: Claro, entrem. Entramos no carro. Quando me instalei no banco traseiro, ele olhou por cima do ombro. Cuidado com essa porta, está estragada e é bem capaz de se lhe desfazer nas mãos. Vi que o painel interior estava a cair, mas consegui fechar a porta e arrancamos. O rapaz levou-nos até Orem, que era o seu destino. Quando ia sair do carro, o painel ficou-me nas mãos. Peço desculpa, disse eu, e tentei voltar a pô-lo no sítio. Não se preocupe, a culpa não é sua, respondeu ele com uma gargalhada. Arranjei a porta o melhor que pude. Apeamo-nos e o rapaz arrancou. Dirigimo-nos à paragem dos autocarros, que não ficava muito longe. Havia lá montes de pessoas. A maior parte não conseguia impedir-se de olhar para nós, o que me causou o embaraço e a vergonha do costume. Subimos para o autocarro, que estava tão cheio que muitos de nós tivemos de viajar de pé. Mantive os olhos baixos, apontados para os pés de Mitchell, que nunca se afastou de mim mais do que alguns centímetros. Os olhos dele nunca estavam quietos, saltando de um lado para o outro. Barzi parecia ausente, como se já estivesse resignado a fosse o que fosse que acontecesse. Desde a noite em que o diabo e suas hostes a tinham torturado, cortando-lhe o corpo ao meio, parecia ter perdido grande parte da sua energia. A maior parte dos passageiros do autocarro era estudantes ou empregados a caminho dos seus empregos, e nós destacávamos-nos no meio daquela gente bem vestida. Enquanto o autocarro avançava, a balouçar-se de um lado para o outro, ergui os olhos e vi um jovem a olhar fixamente para mim. Voltei a abaixar a cabeça. Continuava a sentir os olhos dele fixos em mim, e o meu coração começou a bater mais depressa. Habituada a estar sozinha e condicionada e aterrorizada pelas ameaças de Mitchell, fugia de imediato a qualquer interação humana, ainda que fosse um simples olhar. Passados alguns instantes, o jovem aproximou-se de Mitchell e começou a falar com ele. Quem são vocês? Perguntou. Mitchell não disse nada. Para onde vão? Insistiu o jovem, a tentar ser simpático. Somos ministros do Senhor, respondeu Mitchell. Ministros? Palavra? Em que é que acreditam? Mitchell não estava, obviamente, com vontade de pregar. Deu respostas sucintas às perguntas do jovem, sem dizer, na verdade, coisa nenhuma. Olhei para o jovem pelo canto do olho. Ele fez um aceno de cabeça na minha direção. Por que é que ela usa uma peruca grisalha? Faz parte da vossa religião? Olhei para Mitchell e vi o pânico nos olhos dele. Acreditamos em muitas coisas, respondeu num tom brusco. Estava na defensiva. A voz dele soou dura e cortante. O jovem pareceu não se ralar. Insistiu um pouco mais. A maneira como ela está vestida, a peruca e o resto,
Faz parte de alguma cerimônia religiosa? É tão nova. Destina-se a ensinar humildade ou algo assim? Mitchell recusou responder. Agarrou-me pelo cotovelo e empurrou-me para a frente do autocarro. O jovem ficou a olhar para nós, com uma expressão de curiosidade. Apeamo-nos na paragem seguinte e vimo-lo observar-nos através dos vidros fumados das janelas enquanto o autocarro se afastava. De pé na beira do passeio, Mitchell agarrou meu cotovelo com tanta força que me magoou. Quando voltarmos ao acampamento Shearjashub, nunca mais de lá sais. É demasiado perigoso. Não vou perder-te. Não vou pôr-me a mim mesmo em perigo. Sou demasiado importante para o mundo. Irás para o acampamento e ficarás lá. É essa a vontade do Senhor. Pensei na maneira como o jovem no autocarro olhava para mim, na maneira como tinha desafiado Mitchell, na maneira como não tirava os olhos de nós enquanto o autocarro se afastava. Mitchell ficara abalado pelo episódio, mas seria eu a pagar o preço. Esperamos pelo autocarro seguinte e embarcamos. Julgo que Mitchell nem sequer sabia o destino do autocarro, pois só queria sair da rua. Aquele autocarro não estava tão cheio e ninguém nos fez perguntas. Sentamo-nos sozinhos, rodeados por olhares de repugnância. Mas isso não era surpresa. Estávamos imundos e cheirávamos mal. Perguntei-me se alguma vez voltaria a sentir-me limpa. Percorremos apenas um par de quilômetros antes de Mitchell nos obrigar a apearmos-nos outra vez. Tínhamos passado o esporão de montanha que separa Salt Lake Valley de Utah County. Olhei para as montanhas a leste e reconheci-as. Estávamos muito perto da casa dos meus avós, a menos de 40 quilômetros de minha casa. Recordei as tardes de verão, a brincar no quintal deles inundado pela vala de irrigação, a apanhar maçãs do alguidar, a brincar com os meus primos. Era bom estar tão perto de casa. Então pensei no que Mitchell me tinha dito. Vais passar o resto da tua vida no acampamento. O coração voltou a afundar-se-me no peito e senti o estômago em convulsão. Estávamos na State Street, uma das principais artérias que conduzem à Baixa. Mitchell começou a andar sem dizer aonde ia. Eu e Barzi seguimo-lo, como sempre. Entrou num Walmart, onde roubou umas botas de caminhada e algumas outras coisas. Quando chegamos à frente da loja, as nossas mochilas estavam a abarrotar de artigos roubados. Mitchell pagou algumas coisas para desviar quaisquer suspeitas e avançou para a porta. Toda a gente olhava para nós. Pura e simplesmente destoávamos. Ao passar pela porta principal, olhei para a parede coberta de fotografias de crianças desaparecidas. Estarei ali? Perguntei a mim mesma. Comecei a avançar para a parede para examinar as fotos. Mitchell agarrou-me com força pelo ombro. Uma dor aguda desceu-me pelo braço. Ele apertou com mais força e inclinou-se para mim. Não estás ali. Já ninguém se lembra nem quer saber. És minha. Serás sempre minha. A tua vida anterior acabou. Agora anda, vamos embora. Começou a puxar-me pelo braço, mas eu resisti a olhar para as fotografias das crianças.
Não sei por quê, mas não conseguia afastar-me. Tantas crianças, tantas vidas destroçadas, mas não vi a minha fotografia, o que significava que Mitchell tinha razão. Todos me tinham esquecido. Eu já não estava nos cartazes dos desaparecidos. Ele voltou a puxar-me pelo braço. Para de dar nas vistas. Voltei-me e saí da loja atrás dele. Descemos State Street em direção ao centro da cidade. Estávamos na 106 South Street. Tínhamos muito que andar, mas eu sabia o que ia acontecer. Apanharíamos outro autocarro para a Baixa. Depois caminharíamos para leste em direção à universidade. E depois subiríamos o desfiladeiro até ao antigo acampamento. E então eu estaria na minha prisão e Mitchell estaria em casa. Caminhava com passos exaustos, a arrastar os pés. Sentia que me dirigia para a penitenciária, acompanhada pelos meus carcereiros privativos. Já noutra ocasião me tinha sentido assim. Só tínhamos percorrido 2 quarteirões quando vi o primeiro carro patrulha. Apareceu e parou ao nosso lado. Mitchell praguejou. Barzi inspirou através dos dentes cerrados. A garganta dela pareceu gorgolejar. Continuamos a andar. Eu mantive a cabeça baixa. Apareceu outro carro da polícia e parou junto de nós. E depois outro à frente. Ouvi Mitchell voltar a praguejar. Não devíamos ter feito isto, sibilou aterrorizado. Não devíamos ter feito isto. A voz dele estava carregada de raiva. Eu sentia-me agoniada e sentia-me eufórica. Estava dividida. Pensei em todas as ameaças que Mitchell tinha feito a respeito da minha família. Pensei na vida de tormento que me esperava no acampamento. Anos a ser violada. Anos de fome e de abusos. Anos encurralada no alto de uma montanha. Pensei em todas as coisas por que passara. Tudo o que queria era ir para casa. Então pensei no meu irmão mais pequeno e na minha irmã. Amava-os tanto. Queria mantê-los livres de perigo. Os policiais saíram dos carros e avançaram para nós. Por favor, ajuda-me a proteger a minha família, rezei. Pare, senhor, preciso falar contigo, disse o primeiro policial. Mitchell continuou a andar. Senhor, peço-lhe para parar. Preciso falar contigo. Mitchell não respondeu. Um medo avassalador apoderou-se de mim. Por favor, Deus, ajuda-me a ser livre. Senhor, preciso falar contigo. Mostre-me a sua identificação. Os agentes estavam a tornar-se agressivos, todos a gritar ao mesmo tempo. Mitchell tinha os olhos muito abertos de medo, o rosto muito branco. Gaguejou 1 ou 2 vezes, a tentar dizer qualquer coisa, mas a voz quebrou-se-lhe na garganta. Barzi não disse nada, mantendo-se perto do marido, os lábios cerrados com força. Lançou-me um olhar carregado de ódio e desafio. Recordei a cena na biblioteca, quando ela me agarrara a perna por baixo da mesa, os dedos duros como ferro a cravarem-se-me na carne, a transmitirem todo o terror a que eu tenha sido sujeita durante meses. Fitei-a e desviei o olhar, o meu espírito uma confusão de medo e esperança.
Outro policial avançou para nós. A voz dele era firme, parecia ser o chefe. Os restantes dos agentes juntaram-se à nossa volta. Apesar de falarem com Mitchell, as atenções estavam centradas em mim. Como te chamas? Perguntou um. Eu sentia-me quase zonza. Estava agoniada e insegura e cheia de medo. Como te chamas? Repetiu o agente. Era Esther? Era Shearjashub? Hub? Havia muito tempo que ninguém me chamava Elizabeth. O policial olhou para mim de sombrolho franzido. Não me tratou como uma amiga. Senti-me como se estivesse a cair da beira de uma catarata. Não digas nada. Não des uma razão a Mitchell, ou ele magoar-te-á. Não lhes dê uma razão para fazer mal à tua família. Ei, preciso de saber o teu nome, insistiu o policial. O que é que Mitchell vai fazer? O que é que vai fazer a minha família? O teu nome! Exaltou-se o agente. O nome dela é Shearjashub, disse Mitchell finalmente. O policial olhou para ele. É verdade? É esse o teu nome? Pensei na grande faca preta. Pensei no fato de Mitchell nunca ter passado mais de algumas noites na prisão. Parecia inexpugnável a todas as tentativas de captura. Mataria a minha família se eu falasse. De onde são? Perguntou o policial. Acabamos de chegar da Califórnia, respondeu Mitchell no meu lugar. Somos pregadores. Não fazemos nada a não ser servir o Senhor. O agente ignorou-o. É verdade? Perguntou a olhar-me nos olhos. Ela é minha filha. Para onde vão? Perguntou-me o policial, aproximando-se um pouco mais. Vamos para Salt Lake City, voltou Mitchell a responder por mim. Somos ministros, não fizemos nada de mal. A voz dele soava outra vez calma e fria. Já não havia sinais de pânico ou de mentira. Falava suavemente e agia com uma enorme segurança. Não estou a falar contigo, senhor. Estou a falar com esta jovem. O policial olhou para mim à espera que eu dissesse qualquer coisa. Está assustada, murmurou um dos outros. Não se atreve a dizer nada. Os agentes aproximaram-se mais, um par deles de olhos fixos em mim e em Mitchell. Barzi parecia ter se dissolvido no pano de fundo. Era como se ninguém quisesse saber se ela estava ali ou não. Tem medo dele, disse o policial aos outros. Está demasiado aterrorizada para responder. Temos de isolá-la. Um dos agentes aproximou-se de mim e pousou-me a mão no ombro. Recordei no mesmo instante o momento em que Mitchell me tinha agarrado no Walmart, minutos antes. A mão de Mitchell foi um aperto mortal, como a ceifeira a agarrar-me o braço para me levar. Mas aquilo era diferente. Não senti que o agente fosse fazer-me mal. Talvez até pudesse proteger-me. Afastou-me de Mitchell, que se inclinou para a frente e me olhou nos olhos. Como te chamas? Perguntou-me gentilmente o policial. O meu coração galopava à desfilada. Mais do que tudo, queria dizer-lhe. Não queria ficar com Mitchell. Não queria ir com ele para a montanha.
Não queria ser violada todos os dias. Não queria voltar a passar fome. Tudo o que queria era estar com a minha mãe e o meu pai. Tudo o que queria era ir para casa. Mas a cara de Mitchell encheu meu espírito como um monstro num sonho. Ouvi a voz dele. Era o demônio. Tinha-o ouvido tantas vezes. Matarei os teus irmãos e a tua irmãzinha. Matarei a tua mãe e o teu pai. Cravarei a faca neles e rodá-la-ei. Matá-los-ei a todos. O agente esperou, e então inclinou-se para mim e voltou a olhar-me nos olhos. Quando falou, a sua voz foi suave e tranquilizadora. És a Elizabeth Smart? Porque se és, a tua família tem sentido muito a tua falta desde que desapareceste. Querem-te de volta, amam-te, querem que voltes para casa. Por um instante, o meu mundo pareceu parar por completo. Olhei para ele olhou para mim. Senti-me calma, senti-me segura. Meses de medo e dor pareceram derreter-se como neve ao sol. Senti uma doce segurança. Sou a Elizabeth, disse finalmente.